Fala galera do Literatura e Algo Mais, Bruno Rebouças hoje para falar de um dos maiores livros que eu li em toda a minha vida. Vida e Destino, do Vassili Grossman. Esse livro se passa na Segunda Guerra Mundial e conta a história da batalha mais essencial para a humanidade, a Batalha de Stalingrado, entre o Exército Vermelho e o Exército Nazista. Os dois maiores exércitos, os dois poderosíssimos exércitos frente a frente, com uma grande vantagem aos nazistas que invadiram a Rússia em 1941, numa operação que começou no mesmo dia que a operação de Napoleão invadindo a Rússia, 22 de junho, e remontando toda essa questão imperial que o Terceiro Reich tinha, e Reich é império. Então, a invasão alemã, o cerco de Stalingrado, as primeiras derrotas, a quase capitulação da Rússia, os nazistas chegaram a 200 quilômetros de Moscou, e Hitler cometeu aí talvez o seu maior erro estratégico, que foi desviar as atenções da capital para tentar humilhar a Revolução Bolchevique, que acontecia em Leningrado, que é São Petersburgo, e desviou o caminho. Nisso chegou o outono, chegou o inverno, e Stalin conseguiu, junto com seus marechais, construir uma estratégia de um corredor gigantesco de soldados, uma linha protetora, e assim mesmo os nazistas avançaram até em Stalingrado, chegando quase perto das minas de carvão, das grandes reservas de energia da Rússia naquele momento. E o Vassili Grossman vai contando isso de uma maneira genial, porque ele aqui é um romance, né? Eu estou num projeto agora de ler romances de não ficção, e eu acrescentei esse livro, porque esse livro é tão gigante, não somente no tamanho, 903 páginas, como na sua grandiosidade como obra, né? É o melhor livro, talvez, pelo menos é o melhor livro que eu li sobre a Segunda Guerra Mundial, e é considerado um dos melhores livros que trata da Segunda Guerra Mundial de todos os tempos. Esse livro foi lançado em 1980, mas o Vassili Grossman terminou de escrever em 1960. E o livro ficou apreendido, censurado. O livro ficou preso. Na verdade, foi a primeira vez na história da censura que o autor não foi preso, né? Na União Soviética, no caso. Depois isso vai acontecer no Brasil. Mas o livro e a obra ficaram capturadas, presas nos porões da KGB, porque tem um ponto essencial na obra, que é a conexão que o Vassili Grossman faz entre o nazismo e o stalinismo, né? E aí a gente tem que entender que, assim como os nazistas fizeram campos de concentração, campos de prisioneiro, que mataram milhões de judeus e de outras raças, na União Soviética, em 1937, houve um grande expurgo, massacre e assassinato de opositores, todos aqueles que eram contra o stalinismo, né? O stalinismo quebra a ideia essencial do socialismo, que é o internacionalismo da causa, né? A união de toda a classe trabalhadora, especialmente, e o stalinismo vira o socialismo em um país só, né? Que foi, quando Lenin morreu, foi o que o Stalin decidiu como estratégia, que seria fixar na União Soviética o socialismo e não tentá-lo expandir para outros lugares. E a partir disso ele mata muita gente importante, mata muitos opositores, muita gente grande vai para os campos de concentração e campos de trabalho forçado, e ali morrem também. E essa é uma das grandes reclamações de um dos grandes e mais brilhantes generais, que é retratado no livro, Novikov, que era o general responsável pelos ataques dos tanques de guerra. E a estratégia de Stalingrado, ela foi milimetricamente construída a partir de muitas derrotas, de muita resistência da cidade, uma luta imensa pela sobrevivência, e não somente pela vida em si, e daqui a pouco eu vou falar do título do livro, o que ele significa, mas por espaço também, para fugir do tiroteio constante na cidade, e principalmente do frio, né? Principalmente do frio não, né? Porque levar um tiro mata mais do que morrer de frio. O frio você demora um pouquinho mais para morrer, de tiro você morre na hora, dependendo de onde ele pegar. E uma letalidade muito alta, muita gente morrendo, e uma grande parcela da sociedade ali, da cidade resistindo ao ataque nazi, que não cessava tanto com tanque, com avião, com a Blitzkrieg, né, que eles chamam, que é o ataque relâmpago, né, que mistura infantaria e aviação, que foi uma estratégia que eles invadiram países de forma muito rápidas e tomaram muito rapidamente. Por exemplo, a França, chegaram em Paris em menos de um dia e meio, e isso que a gente mais ou menos já falou, por exemplo, naquele vídeo, um dos primeiros vídeos da página, que é
sobre a Segunda Guerra Mundial, livros e filmes, 7 livros e 5 filmes, alguma coisa assim, tá no nosso feed. Então, essa batalha ela é determinante para o andamento da guerra, porque sem a vitória de Stalingrado, sem esse finalmente parando o avanço nazista, seria muito complicado que os outros aliados, Estados Unidos e Inglaterra na parte oeste, conseguissem derrotar o nazismo muito consolidado em todo o centro da Europa. E é o Exército Vermelho quem vai fazer isso, né? A nossa historiografia sempre dá muito louvores à Inglaterra, merecidamente, aos Estados Unidos, obviamente também merecido, e a gente tende a esquecer a União Soviética, porque a União Soviética seria o outro lado do que nós somos, né? Um país ocidental capitalista, e eles já na Ásia, sendo principalmente no contexto da Guerra Fria, um país que seria o segundo mundo, né? Que seria o país de outro sistema político, econômico e social, que é o socialismo. Dito isso, a gente tem um ponto muito importante na literatura russa, que é o E, Vida e Destino, Guerra e Paz. E Tolstói e Grossman têm uma conexão muito grande, né? O Vassili Grossman, durante o cerco de Stalingrado, leu somente Guerra e Paz e leu 2, 3 vezes, né? O cerco durou mais de um ano, de batalhas diárias intensas, quase 24 horas. E nesse caso, como em Guerra e Paz, o E na literatura russa, ele tem a conotação de contra, de oposição. Então aqui não seria vida e destino, seria vida versus destino, vida contra destino, como guerra versus paz, né? São dois estados diferentes em que o homem ele está submetido a isso, principalmente vida e destino. Tem a vida, que por Vassili Grossman é o sinônimo da liberdade, então a morte é a supressão da liberdade. E o nazismo, ao causar a guerra, assim como o stalinismo, ao matar os seus cidadãos em 1937, os seus opositores, na verdade, ele transforma isso na supressão da vida, ou seja, na supressão da liberdade. Ou seja, que a vida é a liberdade, a morte é você não somente tomar a vida da pessoa, mas você tirar a liberdade dela no seu estado mais finito, obviamente. Então, Vida e Destino tem essa conotação. Vida e Destino é um livro que fala muito também das estratégias, é um livro que ele é gigantesco pelo fato de ele não somente ser um romance, ele pode ser considerado um ensaio, porque ele analisa muito das sociedades, tanto a alemã e a construção do Terceiro Reich pelo Hitler, como a sociedade do seu país, né? A Rússia, no caso, a União Soviética naquele instante, que englobava outros países da região do leste, e ele vai analisando isso de uma forma muito profunda. Então, nessa parte é um ensaio. Quando ele conta a estratégia, o avanço das tropas soviéticas para finalmente cercar os nazistas e começar a derrotá-los, num movimento que só podia ser feito à noite, pela manhã era tudo camuflado, os soldados ficavam escondidos a manhã inteira para que a inteligência nazista não os identificasse, não percebesse esse movimento, e esse segredo foi fundamental para que finalmente o exército do Paulus, que era o general, o chefe do supremo ali do exército do leste, conseguisse ser cercado e a partir daí começasse a derrota finalmente nazista, que vai ainda resistir até 1945, quando chegar o dia 8 de maio de 1945, o dia da vitória, quando a União Soviética chega a Berlim e os outros aliados vindo do leste, inclusive o Brasil também, invadem Berlim e a capitulação alemã na Segunda Guerra Mundial. Esse livro é um dos livros mais tocantes, marcantes, incríveis que eu li. Eu só tenho adjetivos bons para ele, mas eu resumiria em colossal. Eu resumiria como algo que chega até ser sobre-humano, esse trabalho do Vassili Grossman. E é curioso que a edição no Brasil está esgotada, inclusive estava vendo o preço na Amazon de uma edição que tem lá e está absurdamente cara, justamente porque não tem mais no Brasil essa edição, e é um livro que não é tão lido, não é tão comentado, não é tão famoso como outros grandes clássicos dos russos, e o Grossman ele não perde absolutamente nada para nenhum deles. Sinceramente, assim, de Dostoiévski a Chekhov e Tolstói, ele está no mesmo nível desses caras. E ele morreu sem ver sua obra publicada, né? Porque ele morreu na década de 60, o seu livro estava apreendido, finalizado, e o livro só foi publicado em 1980, quando começou uma abertura política
E já havia também o relatório do Khrushchev, que foi o cara que substituiu o Stalin como chefe do comitê, então do comitê do partido. Então, a partir disso, houve uma lavagem de roupa ali, não muito aceita, obviamente, pelos stalinistas, que também vão durar até a década, tentar um golpe até em 90 e pouco, quando o Boris Yeltsin ali já era o presidente da Rússia, já não havia mais Muro de Berlim, já não havia mais União Soviética, e a quebra do sistema socialista, não simplesmente porque o capitalismo venceu, mas simplesmente porque ele se endividou muito com a questão armamentista. O capitalismo pode ter uma dívida de 3 trilhões, o socialismo não. Principalmente esse que depende muito da força do Estado para manter a sua industrialização pesada. Então é isso. Falar desse livro, eu publiquei no feed já, mas não me senti satisfeito. Na verdade, eu não me sinto satisfeito em parar de falar dele nunca, porque esse livro mudou minha vida, mudou minha concepção sobre a vida e a morte, sobre a liberdade e a escravidão, sobre a ignorância e a força, para a gente lembrar 1984, do George Orwell. E contar que, independentemente do nosso lado político, nós que apoiamos a democracia e somos democratas, não podemos minimizar nenhum tipo de ditadura, de sistema totalitarista. E o stalinismo, sim, em seu momento, especialmente em 1937, ele se assemelha muito também ao extermínio nazista também, né? E principalmente na divisão da Polônia, né? Onde um pacto de não agressão entre Hitler e Stalin foi firmado, e depois Hitler, idiotamente, resolve quebrá-la e invadir a União Soviética, comprovando, dando mais um argumento de que nazismo não é de esquerda, nazismo é de extrema direita. E não tem como mudar a história, embora muitos canais no YouTube tentem fazer louco. E algumas outras pessoas imbecis que nos governam também. Então é isso. Vida é destino, a vida contra o destino, e a gente vai vivendo, porque a vida é a liberdade e a morte é a supressão dela. Um abraço.